prazer de receber Alisson Alexandro Poça, egresso do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do IDP, turno de 2022. Pesquisador na interface entre Direitos Fundamentais, Tecnologia e Proteção de Dados, Alisson é atualmente doutorando no IDP e atua como professor visitante no IBMEC Brasília. Sua dissertação deu origem ao livro Era das Neurotecnologias, o papel dos neurodireitos. Nessa entrevista, conversaremos sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, os desafios e os impactos do desenvolvimento tecnológico sobre os direitos fundamentais e o futuro do ensino da pesquisa em Direito Constitucional e Tecnologia. Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado. Vamos lá para a primeira pergunta. Sua dissertação de mestrado abordou o direito à liberdade cognitiva e os desafios das neurotecnologias no constitucionalismo brasileiro. Como essa pesquisa se conecta com as discussões atuais sobre os desafios do direito na era da tecnologia? Pois bem, é um tema a extremo futuro, que inclusive surgiu do saudoso professor Danilo Donê, daqui da casa, felizmente falecido em 2022, mas na época eu estava procurando temas de pesquisa e eu perguntei para ele, professor, o senhor previu proteção de dados como um assunto que ia dominar a pauta jurídica há 20 anos atrás. Qual que é a pauta para daqui 20 anos? Ele falou, neurotecnologias e neurodireito. E isso me levou a uma jornada de entender todo o direito constitucional, praticamente. Que, como é algo a extremo futuro e o que tem escrito no cenário internacional ainda é muito raso, eu precisei entender as bases das teorias de direitos fundamentais brasileiro, todo o histórico, remontar tudo isso fazendo previsões acerca do que pode vir. Então acaba sendo um raciocínio que é também muito válido para outros problemas da vida atual. Não só um problema para daqui 20 anos, mas para questões atuais que acabam surgindo. É um exemplo na ADPF 1143, que está em julgamento, que começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal, se discute a questão de softwares espiões pela ABIN. E ali eu tive a honra de participar, junto com a professora Laura Mendes, de uma audiência pública em que a nossa fala foi mais ou menos esse raciocínio, como aplicar as estruturas de direitos fundamentais que nós temos dentro desses desafios. E você publicou sua dissertação em formato de livro pela Lumen Juris. Como foi esse processo de transformar sua dissertação em obra acadêmica e como tem sido a recepção no meio jurídico e no meio acadêmico? Eu tive vários professores do IDP me apoiaram muito, assim, e falaram, Alisson, publica. E eu tava meio assim, mas eu não sei se é exatamente material para um livro, e todos eles falando, assim, publica. Me deram muito apoio, inclusive foi a professora Tainá Junquilho, aqui do IDP, que fez toda a relação para, enfim, botou em contato com o pessoal da Lumen Juris, etc. E a recepção está sendo, assim, é um tema a extremo futuro, né? Então, mas eu já tenho, assim, algumas pessoas que me abordam para fazer perguntas sobre o tema e acabou chamando atenção no cenário internacional. Então, ano passado, o IDP teve a visita do professor Eduardo Celeste, da Universidade de Dublin. Ele adorou a minha abordagem em relação ao neurodireitos. Ele me convidou para fazer um artigo para o blog do mestrado que ele coordena lá em Dublin, lá na Europa. Depois disso, no final do ano passado, uma editora internacional entrou em contato comigo para traduzir o livro e lançar em inglês, que agora está nesse processo da tradução em inglês. Então, assim, eu estou extremamente feliz com a recepção da minha dissertação, porque ela acabou gerando coisas que eu nem imaginava que ia gerar. A gente também gostaria de escutar um pouquinho você sobre a sua experiência, né? O que motivou você escolher o IDP para fazer seu doutorado? Como que a experiência no programa contribuiu para sua trajetória acadêmica? Pois bem, muito da minha trajetória acadêmica, que acabou impulsionando a minha trajetória profissional também, por conta das relações que fiz aqui dentro, com professores, a minha própria orientadora, a professora Laura, acabaram sendo determinantes para eu estar onde eu estou hoje. Então, pensando nisso, não tinha outra possibilidade. Assim, não vou mentir, flertei um pouco com algumas outras ideias, outras instituições públicas aqui de Brasília, instituições internacionais. Mas depois de muito pensar e conversar com professores, me mantive dentro do IDP, ligado através de grupos de pesquisa. Depois de muito conversar, eu falei,
cara, quer saber, não faz sentido eu ir para outro lugar, porque eu sei que o IDP tem tudo que eu quero, basicamente isso. Então, foi muito determinante para eu escolher o IDP para continuar no doutorado. Que bom, fico feliz com a sua escolha. Atualmente, né, isso, você segue sua trajetória aqui no doutorado no IDP, e eu quero saber como que essa nova etapa tem aprofundado, vai aprofundar os seus estudos, e de que forma que a sua pesquisa, assim, você pensa que a sua pesquisa evoluiu do mestrado para o doutorado. Como é que isso está acontecendo? Eu mudei um pouco o foco, porque já que o meu mestrado foi para algo tão abstrato ainda, a dissertação, a pesquisa foi focada em algo tão abstrato, que é um tema de tecnologia que ela ainda é muito inicial, assim, muito em fase de testes e ambientes extremamente controlados. Embora a Neuralink do Elon Musk tenha dado, assim, tem chamado a atenção por avanços na área, mas ainda é muito restrita. E eu pensei, não, mas eu quero agora algo que seja um pouco mais imediato, um pouco mais assim, que enquanto eu estiver fazendo a pesquisa tenha desenvolvimentos, porque eu acho que é interessante ter, assim, um conteúdo em tempo real enquanto vai fazendo a pesquisa, desenvolvimentos em tempo real enquanto vai fazendo a pesquisa, para poder ir direcionando o lado que eu quero levar. Então, hoje, a minha ideia de pesquisa no doutorado é regulação de cibersegurança, que é algo que o Brasil não tem e que permeia todo tipo de tecnologias. Desde problemas assim, tradicionais, como malwares em computadores, etc., até como questões mais complexas envolvendo cyberataques em escala nacional contra infraestruturas essenciais. Internet das coisas está tomando cada vez mais a nossa vida. Provavelmente esse microfone é capaz de ser conectado na internet e aí isso está sujeito a um cyberataque. Então é um tema um pouco mais imediato, mas que ainda bebe muito da minha experiência, da minha pesquisa de mestrado. Além da pesquisa, você tem atuado como docente, lecionando tanto na graduação como na pós-graduação Lato Sensu. Quero saber como tem sido essa experiência e o que você leva, né, do seu mestrado para a sala de aula lá no IBMEC. O despertar pela docência acabou sendo um desdobramento natural até de como as aulas no IDP são. Então, a estrutura em que os professores, muitos professores em muitas disciplinas, te fazem escolher um assunto para se preparar e apresentar um seminário que é basicamente uma aula em que você tem que discutir com pessoas de extremamente alto nível, porque eu tinha colegas que eram juízes estaduais, juízes federais, procuradores de estado, e isso te coloca numa situação assim te tira completamente de uma zona de conforto e te desafia. E eu gostei desse desafio. Então, depois que eu terminei o mestrado, eu falei, quer saber, eu quero tentar dar aula. E eu quero tentar dar aula tanto na pós-graduação Lato Sensu, quanto na graduação, que são experiências diferentes. E são experiências completamente diferentes, assim, uma da outra. E aí, na pós-graduação, eu vejo constantemente nessa situação de ter alunos extremamente qualificados ali me questionando e me fazendo estudar mais, assim, que é inevitável, às vezes, vir alguma pergunta, algum questionamento, que é algo que eu não sei e que eu penso, pô, isso é muito legal, vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada, etc. Então, me faz estar sempre atualizado. E na graduação um pouco é diferente, mas também é complexo, porque trabalha muito a questão da clareza e da simplicidade. Não adianta eu dou aula hoje, atualmente, para o primeiro semestre, História do Direito. Então não adianta eu chegar falando sobre teorias, a evolução da teoria geral do direito, abordar o embate entre Dworkin e Alexis, eles não vão entender nada. Então eu tenho que ser muito claro e muito objetivo, o que acaba também sendo um desafio que no mestrado você tem que aprender também a ser conciso e claro, porque quando você vai fazer um artigo, às vezes de 10 páginas sobre um tema extremamente complexo, você tem que saber o que exatamente abordar é a melhor maneira. Então, eu diria que assim, foi uma evolução natural do mestrado, com uma curiosidade que eu tive por conta da experiência e que eu acabo usando assim, coisas que aprimorando habilidades que eu acabei desenvolvendo muito no mestrado. Seu envolvimento com grupos de pesquisa, como o da Fundação Peter Herbert e Constitucionalismo Digital, mostra um forte engajamento na pesquisa acadêmica. Como que esses grupos contribuem para um debate sobre o direito e tecnologia? A minha ligação com os grupos, como eu tive assim,
mais ou menos um ano entre terminar o mestrado e decidir pelo doutorado, eu não queria perder completamente a minha relação com o IDP. E aí, os grupos de pesquisa acabaram sendo a maneira que eu encontrei de continuar desenvolvendo algumas ideias alguns debates que eu comecei a ter dentro do mestrado. E os grupos, eles me abriram muitas portas, assim, para o cenário internacional, porque tanto o Constitucionalismo Digital quanto a Fundação Peter Heber tem, pelo envolvimento que os professores que coordenam os grupos, eles têm com o cenário acadêmico internacional, acabou sendo minha grande porta para ter essas experiências, como por exemplo com o professor Eduardo Celeste. Eu participei da semana que teve na Universidade de Granada, a primeira versão eu estive lá. E então, assim, ambos os grupos, eles acabam me mantendo atualizado sobre o contexto internacional. Então, estou sempre sabendo como é que está o estado da arte das discussões internacionais por conta dos grupos. Eu não preciso fazer um esforço grande para me manter atualizado. Você também tem produzido conhecimento para além do ambiente acadêmico, partidos de opinião, entrevistas e participação em eventos científicos. Como que você vê o papel dessas iniciativas na difusão do conhecimento para um público mais amplo? É aquela questão do desafio de tentar reduzir questões complexas a uma linguagem mais acessível, sem perder as nuances, os detalhes e aquilo que acaba fazendo o tema ser envolvente. E aí, é nesses ambientes onde eu estou constantemente tentando encontrar aquilo que é o mais chamativo. Eu uso também para entender, olha, o que a sociedade como um todo entende que é o mais importante dessa área que eu escolhi, que é direito constitucional e novas tecnologias. Então, quando eu sou chamado para ir em um programa de TV, numa emissora, no meio de um jornal, para dar a minha visão sobre golpes que acontecem em redes sociais. Ali eu tenho que trabalhar muito a questão de abordar aquilo que é essencial, que o público maior quer saber. Eu não vou falar sobre teorias de funcionalismo digital, enfim. Então acaba sendo muito interessante de filtrar e dar uma modelagem daquilo que eu estudo, que é extremamente complexo e que às vezes não tem uma aplicabilidade imediata e concreta, para aquilo que é imediato, é concreto, aquilo que é a necessidade da população. Alice, você tem participado de iniciativas institucionais relevantes, como o Grupo de Trabalho de Adequação, a LGPD, no STF, e a Comissão de Proteção de Dados no CNJ. Quero saber como que essas experiências têm sido, importantes e podem contribuir, transferindo conhecimento para a sociedade. Pois bem, o trabalho de adequação do STF ele é um trabalho voluntário, que é feito por... A comissão é dividida entre integrantes internos, servidores do STF, e pessoas externas que, enfim, acabaram sendo escolhidas para participar. E que é um trabalho que, assim, é o que eu faço no meu dia a dia para empresas privadas. Ali no STF, eu estou fazendo um programa, nós trabalhamos em um programa de adequação e a difusão do que é proteção de dados em nível institucional para a maior corte brasileira. Então, eu fico muito feliz e honrado de poder participar e contribuir com a sociedade, devolver um pouco para a sociedade o meu conhecimento, que uma parte dele foi em instituições públicas. Então, eu fico muito feliz assim, em poder participar. No CNJ, aí é uma visão um pouco mais, porque ali nós estabelecemos diretrizes e orientações interpretativas para solução de problemas que as serventias extrajudiciais têm quando encontram problemas envolvendo a LGPD. Então, ali é muito um exercício de olhar o que existe de dificuldade em termos de uma estrutura jurídica já bem sedimentada, que é o direito notarial, que, é claro, tem as mudanças, mas ele é muito tradicional e que está passando por uma questão de atualização por novas tecnologias e, naturalmente, acaba tendo dúvidas, eles acabam tendo dúvidas e problemas
do ponto de vista da LGPD. E aí é o nosso papel de tentar olhar esse cenário regulatório específico, necessidade prática e dificuldade envolvendo essa necessidade e tentar dar uma resposta com a questão da LGPD, sempre com a ideia de, olha, eu preciso saber como é que está a discussão no STJ, no STF, teve discussões lá que afetam como a gente tem que dar as nossas orientações, tem alguma nova teoria sobre como fazer essa inter-relação que se aplica aqui. Então também é uma atuação que me faz ter a necessidade de me manter extremamente atualizado. Que conselho você daria para quem deseja pesquisar e atuar profissionalmente, né, na intersecção entre o direito constitucional, tecnologia e proteção de dados? Bom, o primeiro deles é faça pós-graduação, seja lato sensu ou estricto sensu, no IDP, porque o IDP tem os melhores professores disparado hoje assim, nessa área de estudo das dificuldades que as novas tecnologias impõem ao ordenamento jurídico. Então, hoje, para mim, o IDP é de longe a instituição que mais trabalha essas questões e é um bom primeiro passo. Assim, quem está saindo da faculdade e quer entender, a pós-graduação é um primeiro passo muito bom. Eu quero aprofundar, quero expandir horizontes para temas mais complexos. O mestrado, tanto profissional quanto acadêmico, dão todas as ferramentas para você aprender a caminhar sozinho, porque eu acho que é muito isso, assim. O mestrado do IDP não é um mestrado que te pega pela mão a cada etapa e te diz exatamente o que você tem que fazer. Ele te instiga, ele te dá as ferramentas e diz, olha, com isso daqui você consegue fazer uma construção. E você tem professores excelentes para orientar, para dar direcionamentos, etc., abrir portas, o que para mim é o que eu mais procuro, assim, eu não quero ninguém em cima de mim falando, você tem que pensar assim, você tem que fazer de determinada maneira. Eu quero professores que digam, olha, você pode seguir tal caminho, ou você pode seguir o outro caminho, veja lá o que você acha e tal. Se eu tenho dúvidas, eles estão sempre à disposição para bater um papo e acabar gerando um conforto, me trazendo conforto para tomar uma decisão e seguir aquela decisão, o que para mim é muito útil na vida profissional. Na minha trajetória de vida profissional tem sido extremamente útil. Então, eu digo que se você quer fazer alguma coisa na área hoje, o IDP é a melhor instituição para isso. Excelente, Alisson. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu que agradeço.